receber a Tua palavra, o Teu melhor nesta manhã, e que nós possamos, Pai querido, ser ministrados, ser tratados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ser, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quem trouxe Bíblia, quem puder, abra em 1 Coríntios 11. Aleluia. A partir do verso 17, é uma leitura tanto que extensa, mas se faz necessário. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versos de número 17 em diante, até o 34. Enquanto a igreja procura, eu quero externar a minha gratidão à pessoa do Senhor Jesus. Eu quero externar a minha gratidão à pessoa do Senhor Jesus por mais uma vez usar de bondade e me conceder essa oportunidade, por estar aqui para fazer uso da sua gloriosa palavra. Eu quero agradecer também ao pastor Sadraque pela incumbência, por me incumbir, por me dar essa oportunidade de compartilhar algo que Deus colocara no meu coração. Quem quer aprender um pouco mais da palavra do Senhor? Diga eu. Meus amados e queridos irmãos, eu não sei qual a sua visão. Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá, Miguel? Tá, Manu? Tá, meu bem, tá. Nicole e Nath. Eu não sei, irmãos. Eu não sei, Rosângela, Regiane. Eu confundo o seu nome, Regiane, porque eu tenho uma prima por nome de Regiane e uma irmã por nome de Rosângela. Eu sou muito apegado às duas, então eu vou trocar mesmo o seu nome. Mas é Regiane. Ela mora no Jardim Ângela e a minha irmã mora ali no Mira, a Rosângela. Como eu estava dizendo, irmãos, eu não sei, irmã Cida, irmã Graça, eu não sei, igreja do Senhor, qual é, pastor, o seu entendimento, o nosso entendimento, o vosso entendimento. Eu não sei como você vê a ceia do Senhor, eu não sei qual é a sua interpretação, eu não sei qual é a sua visão em relação à Santa Ceia, ou melhor, ceia. A gente chama de santa porque é o costume que a gente tem, mas a ceia do Senhor. Eu não sei qual é o seu entendimento em relação aos elementos da ceia, que simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Eu não sei como você vê a ceia. Eu não sei quais os seus olhares em volta da ceia. Eu não sei como você aprendeu. Eu não sei nem como você foi ensinado a cear. Eu não sei como você decifra a Santa Ceia. Esses dias eu estava falando com Deus, estava conversando com o Senhor a respeito acerca, irmãos, o que tem de gente, tem de pessoas que não entendem o real, pastor, sentido da ceia, não é? É incrível. O que tem de pessoas que não entendem, que não sabem qual é o intuito, qual é o propósito da ceia do Senhor, irmã Cida.
é fora de série. Eu queria, nessa minha primeira oportunidade, hoje, a falar da ceia, a ministrar a ceia, a pregoar a ceia, a ensinar sobre a ceia. Eu queria, irmão Guga, passar a visão que eu tenho, o entendimento que eu tenho, como eu fui ministrado, como eu aprendi a respeito da ceia do Senhor, como eu vejo a ceia, como é que eu a interpreto, irmã Graça, irmã Maria, irmã Denícia, como que eu entendo que devemos ceiar, que devemos participar da ceia. Pois bem, irmãos, dito isso, vamos para o que diz a palavra do Senhor, para o que diz o texto. O que será falado, ensinado, instruído, orientado, aconselhado, pregoado, não é achismo meu, não é o que eu acho, o que eu penso, mas é o que está escrito na palavra do Senhor. Se vocês procurarem estudar e pesquisar a fundo a respeito da ceia, quando vocês tiverem oportunidade no seu trabalho ou em casa, vocês vão concordar com o que será dito aqui à luz da palavra de Deus. Olhe para cá. Em número, em gênero e em grau. Amém, igreja? A ceia do Senhor, ela foi constituída pela pessoa do nosso Senhor Jesus. Vamos para o texto. 1 Coríntios, a partir do verso 17 do capítulo 11, diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Observe, porque acabamos de ler. Como que nós entendemos a palavra do Senhor? Como que nós fazemos a leitura da palavra do Senhor? Nós não podemos ler a palavra de Deus como se ela fosse um livro, como um outro qualquer, uma revista ou um jornal. Porque quando se lê um jornal, você só passa com seus olhos sobre aquilo que está escrito, porém você não medita. E o que é meditar? É você examinar o texto. É você adentrar dentro do texto. É você se aprofundar no texto. Antes de passar, irmã Tati, para qualquer outro versículo, você tem que minuciosamente, pausadamente, entender aquilo que está sendo ensinado, que está sendo dito. Para que você não tire conclusões precipitadas daquilo que você está ouvindo e daquilo que você está lendo. Porque o texto, fora do contexto, vira pretexto. E o
o que significa isso? Eu explico. Você pega o texto do capítulo 1, do versículo 1, e aplica uma doutrina. Se o capítulo tiver 27 versículos, sem você ler os demais versículos, e aí aplica na igreja, e prega para a igreja, prega para os irmãos, ensina para os irmãos, que ali é um mandamento do Senhor. Que ali é uma lei do Senhor. Por isso, que quando você for ler a Bíblia, você tem que ler capítulo por capítulo e versículo por versículo, para que você possa entender se o texto está nos primeiros versículos, se os primeiros versículos é o texto, é o versículo-chave, é o contexto, ou se está nos últimos versículos. Por isso que há muitas heresias, hereges. Mas, vamos lá. Nisto, porém, que vou vos dizer, vos não louvo. Por quê? Vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais, guarda esta palavra, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Vamos parar por aqui. Vamos refletir um pouquinho. O apóstolo Paulo, ele estava falando para a igreja, dentre as demais igrejas, irmã Denícia, essa igreja, 1 Coríntios, era a igreja mais atribulada de todas aquelas que ele tinha formado. Era a igreja mais atribulada. Era uma igreja mais problemática. Era uma igreja, pastor, mais difícil de lidar. E ele está falando, olha, a atitude que vocês estão tendo, que vocês vêm tendo, que vocês estão tendo, eu vos não louvo. Eu não concordo. Não me agrada. Não é certo. Então, o apóstolo Paulo, o pastor Paulo, fundador de igreja, ele estava dizendo para a igreja de Coríntios que a atitude, a prática, o comportamento, a conduta, irmã Graça, que eles estavam tendo, era uma conduta que ele não louvava, que ele não aprovava, irmã Tati. E ele diz, olha, por quê? Por que eu não aprovo? Por que a conduta que vocês estão tendo não me agrada? Eu não vos louvo. Porque quando vocês se ajuntam, quando vocês se unem, quando vocês estão em um mesmo ambiente festivo, de ceia, para comemorar, para lembrar da morte do Senhor, vocês fazem, olhem para cá, de maneira indecente, de maneira leviana, de maneira incorreta, de maneira errada, de maneira desonesta. Quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensões. Há entre vós dissensões. Em parte eu acredito. Em parte eu creio, e em parte eu acredito. Por que ele diz que em parte eu acredito? Porque quem falou para ele, quem trouxe a notícia para ele, não foi o Espírito Santo. Não, pastor Sérgio, não.
não foi Deus. Quem foi? Foi irmãos dentro da igreja que estava observando, vendo que o que eles estavam, os demais estavam fazendo, não estava agradando ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus. E aí ele fala, olha, em parte eu acredito, em parte eu creio. O apóstolo Paulo, eu amo esse homem, em Cristo eu amo. Por quê? Porque este homem é um homem refinado em sabedoria. Ele não toma atitude, pastor, e ele não fala baseado naquilo que dizem, naquilo que fala, sem antes, igreja, ter a sabedoria, o entendimento daquilo que ele seria, daquilo que ele falaria, daquilo que ele teria que dizer. Por quê? Olha o que ele fala, olha, em parte eu creio, em parte eu acredito. Ele está falando assim, olha, nem tudo que estão me trazendo, nem tudo que estão falando, que está chegando ao meu ouvido, de fato, é verdade. Mas eu acredito que algumas coisas do que está vindo, do que está falando, é verdade. Eu não acredito em tudo. Por exemplo, chega uma pessoa para falar alguma coisa de uma pessoa para mim. Eu vou acreditar em algumas coisas, eu vou acreditar em parte, mas eu não vou acreditar em tudo que ela vai falar para mim. Por quê? Porque uma história tem dois lados. Eu vou ouvir você e vou ouvir também a outra pessoa, para que eu não tire conclusões precipitadas, para que eu não faça um julgamento errôneo. Então eu tenho que ouvir a sua história e eu tenho que ver a história dela, a história dele. E ele está falando assim, olha, em parte eu creio que há tendo sim, que está tendo muitas divisões, várias divisões, dissensões, briga. O que é dissensões? Briga, contenda. Eu acredito sim. Vamos continuar, igreja. Importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Aleluias. Irmão Doug, o pastor Paulo está dizendo assim, olha, é preciso, é necessário que haja, pastor, entre o povo de Deus, entre nós, homens sinceros. O que é homens sinceros? Homens justos, homens íntegros, homens obedientes, homens fiéis. Fiéis a quem? Ou fiel a quem? Quando eu digo fiéis, estou falando no geral ou no plural. Homens fiéis, mulheres fiéis. Olha o que ele diz, para que as heresias sejam manifestas. Se está acontecendo alguma coisa de errado, se está acontecendo alguma coisa que está fora dos ensinamentos de Jesus a respeito da ceia, e aí você que está aí, minha irmã, você que está aí, meu irmão, está vendo, tem visto, você se cala, você não está tendo uma atitude, você não está tendo uma posição correta, coerente. Você é uma pessoa que está vivendo a palavra, andando nos preceitos, você está em conformidade com a palavra do Senhor, você está vivendo uma vida reta, você é uma pessoa justa, íntegra, fiel, você é uma pessoa obediente, você sai do seu lado da sua casa para ceiar. Quando você chega num ambiente de ceia,
Aí você se depara com pessoas que estão tendo uma atitude, um comportamento, uma conduta totalmente equivocada, errônea e errada. O que você vai fazer? Qual será a sua atitude? Que atitude que você vai ter, vai tomar? Você vai cruzar os seus braços? Você vai se calar? Você vai ficar quieto? Você vai ser omisso? Você vai fechar os olhos? Você vai fechar os seus ouvidos? Não. Não é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. O que você deve fazer? Qual atitude que você deve tomar? Vir ao anjo da igreja e tirar as suas dúvidas. Vir ao anjo da igreja e falar: pastor, à luz da Bíblia eu aprendi, está escrito assim, 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 assim. O apóstolo Paulo nos ensina dessa maneira. E eu estou vendo que algo está fugindo. Eu estou vendo que algo está errado da maneira de a gente cear. Porque há entre nós pessoas que têm tido um comportamento leviano, promíscuo, incorreto. O apóstolo Paulo está nos ensinando, igreja, que é preciso que pessoa justa se levante, que se ponha de pé. Aleluia. Irmãos, eu quero ser sucinto, eu quero ser objetivo, eu quero que você entenda, eu quero que você aprenda que a ceia do Senhor, ela tem que ser tomada com ordem, com decência, com prudência, com sabedoria, com amor, com inteligência, com graça, com paixão, com vontade, com dedicação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos se ajuntar. Nós não podemos vir e sair das nossas casas e estar aqui num ambiente gostoso, caloroso, maravilhoso, e não entender o real propósito da ceia. Qual é o motivo por estarmos aqui? Não é simplesmente para se ajuntar, não é simplesmente para vir e comer e beber. O real propósito não é esse. O 20: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Olha o que eu acabei de ler, e o que antes eu tinha dito para vocês. Olha o que ele está dizendo: de sorte que quando se ajuntais, não é para comer e nem é para beber. Não, pastor Sérgio, não. E é para quê então? Continua o 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela explica a si própria. Um versículo explica o outro. Quando você se ajunta, quando nós nos ajuntamos, não é simplesmente para comer a ceia do Senhor. Essa não é a nossa finalidade. Não é simplesmente para beber do suco de uva, do vinho, não. Mas é para quê então? Eu quero que vocês pensem. Hoje eu vim nesse propósito. Eu quero que vocês raciocinem aí. A Bíblia diz, Tati, que Deus nos fez inteligentes. Somos inteligentes, porque somos criatura feita pela mão do poderoso, pela mão do eterno, pela mão do sábio. O nosso Deus, a sapiência do nosso Senhor é uma coisa linda.
E nós somos formados e somos dotados de inteligência. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando se ajuntais, não é para que vocês venham comer ou beber. Não. 22. 21. Porque comendo cada um come e bebe antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Que a própria explica para vocês o contexto do que nós estamos lendo. Presta atenção. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Eu fico imaginando, pensando, se eu vou ministrar uma palavra dessa hoje em uma outra igreja, eu acho que seria a primeira e a última vez. Por quê? Porque aquele que me convidou não me convidaria mais. Porque é uma verdade que poucos querem ouvir, pastor. Porque quando chega aos teus ouvidos, ou quando chega ao ouvido dessas pessoas, dizendo assim, Graça, você não tem casa para comer, não? Você não tem casa para beber, não? Vocês saem da sua casa, das vossas casas, e vai para o cenáculo, que a maioria das vezes a cena foi servida no cenáculo. Eu tive a oportunidade, igreja, de até entrar nesse cenáculo lá em Israel. E andei, passei, vi onde era colocado, onde foi colocada a mesa, onde Jesus servia aos seus discípulos. E esse cenáculo do templo, eles se reuniam lá. Eles estavam lá para celebrar a ceia. Então, imagine, você vai em uma igreja, você está numa igreja e o pregador diz assim para você: você está aqui para quê? Você veio aqui para quê? Simplesmente para degustar, para comer, para beber? Mas por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Vocês vão entender aonde que eu quero chegar. Porque, olha o que ele está dizendo, ó, 22. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus? E envergonhai os que nada têm? Que vos direi, vos não vos louvo, eis nisto não vos louvo. Vou repetir. Que vos direis, louvai-vos eis, nisto não vos louvo. Ou seja, irmãos, os coríntios, eles se reuniam, eles estavam indo naquele dia marcado. Eles estavam ceando, comendo, participando do corpo do sangue de forma ilícita, de forma errônea, errada. Por quê? Porque eles saíram do vosso lado, da vossa casa, no intuito, no objetivo, simplesmente de se alimentar, de comer, de saciar a vontade, de matar a fome deles. Entendeu o X da questão? Por isso que o apóstolo Paulo estava reprovando a atitude deles. Pastor, eu vou para 23 anos ininterrupto na presença do Mestre. E digo isso debaixo de muito temor e de muita humildade. Irmão, digo isso debaixo de muito temor e de muita humildade. Por quê? Eu estou de pé, não é por conta que eu sou bom e que eu sou melhor do que ninguém. E não é por conta dos meus méritos. E não é por conta que eu sou forte. E não é por conta porque eu posso. Oh meu Deus, não. Porque se fosse, aqui eu não estaria mais. Porque eu sou falho, eu sou frágil. Porque eu sou imperfeito. Porque eu sou falho. Porque eu não posso. Porque eu peco. Mas por que eu estou de pé? Por causa de uma coisa, da misericórdia do Senhor. Lamentação 5 e 22. Se não me falha a memória, 3 e 22. A misericórdia do Senhor
é a causa de não sermos consumidos. Eu só estou aqui por causa da misericórdia de Deus, porque eu atentei para aquilo que está escrito, porque eu dei ouvidos, porque irmão Guga, ouvindo a palavra do Senhor, eu resolvi aplicar ela na tábua do meu coração. E dentre esses 22 anos, para 23 que eu estou ininterruptamente na presença do Senhor, eu vim entender o real motivo da Santa Ceia, porque eu fui ensinado errado. Eu vim entender o real motivo da ceia do Mestre. Meus irmãos, há 7 a 8 anos atrás, mais ou menos. Há 7 anos atrás, foi que eu aprendi como de fato ceia na presença do Senhor. Porque eu achei que era um pecado. Aleluia. Eu pensava que o pecado me distanciava, me afastava. Que quando eu errava, eu pecava, eu não podia tomar a ceia. Que heresia é essa, pastor? Não se escandalize não. Primeiro ouça, escute, absorva, para depois também você tirar as suas conclusões. Então você está dizendo, pastor Sérgio, que o pecado, a iniquidade, a transgressão, o adultério não me impede de tomar a ceia? Não. Eu vou te dizer como e por quê. Não te impede. Presta atenção. Uma coisa, presta atenção, irmã Maria, é você viver na prática do adultério. É você viver na prática da mentira. É você viver na prática da fornicação. É você viver na prática da perseguição, da calúnia. É você deliberadamente, é você premeditadamente, é você propositalmente, você peca dias após dias e você vem para a casa do Senhor celebrar e tomar a ceia. Vocês estão conseguindo me entender? Eu vou ser mais claro. Há pessoas que mentiu há uma semana, há 2, mas não mentiu, entendeu? Porque ele vive na mentira, porque a mentira vive na vida dele. Ele mentiu por descuido, por vacilo. Ele se precipitou, ele se equivocou, ele foi falho, ele não se cuidou. Eu não falo só a mentira, eu falo uma cobiça. Eu falo dele, você falou algo errôneo, você pôs a mão onde você não devia, você cirou, pecou, e aí falta uma semana, 2, 3 dias, aí você me vem, se agacha, se prostra, e você vai lá e se humilha, e você diz, Pai, perdoa, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu pequei, eu falhei. E aí o Senhor vai com o seu sangue e te purifica. Glória a Deus. E te lava. Aleluia. Tem pessoa que por qualquer motivo, por qualquer coisa, desentendimento com o filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, um vizinho, deixa de tomar a ceia. Não quer tomar mais a ceia. Brigou com o marido, com a esposa, não vou tomar a ceia. Igreja, se fosse assim, se assim fosse, nenhum de nós poderíamos tomar a ceia, porque pecamos todos os dias. Manuela, erramos todos os dias. Verdade. E como é que se erra? Como é que se peca? De 3 formas, de 3 maneiras nós erramos. Nós pecamos no falar, no pensar e no agir. Eu erro nas minhas execuções, atitudes e ações. Eu erro na maneira de eu falar, proferir, discursar, da maneira de eu proferir. E eu erro também como eu penso, como você pensa, o que você tem pensado. Aí eu te pergunto, se fosse assim, você não poderia tomar a ceia do Senhor. Se fosse o pecado que coloca uma barreira entre você e a ceia, você não poderia tomar a ceia do Senhor. Porque todo dia você peca.
Se fosse assim, Judas não poderia tomar a ceia do Senhor, porque Judas estava reunido entre os 12. Os 11 estavam ali, mas Judas também estava. E a Bíblia diz que Jesus sabia que ele era o traidor. A Bíblia diz que Jesus disse: olha, aquele que colocar a mão aqui no meu prato e comer comigo, esse é o diabo. Esse me trairá. Esse vai me entregar. Ah, mas eu adulterei há um ano. Quando eu falo adulterar, eu estou falando em anos, em vários sentidos. Você pensa, você acha que adulterar? Tem gente que fala assim: eu nunca adulterei. Você que pensa. Você que pensa. Vem Moisés com a lei, ele bate o martelo, prega, ensina e fala: aquele que adulterar carnalmente, corpo com corpo, esse será digno de morte. E aqueles que na lei pecasse, fosse pego no ato de adultério, estes eram mortos. Então, para se cometer um adultério no tempo da lei, como era que se cometia? Cometia tendo a relação sexual, o ato físico praticado, executado. E quando fosse provado, quando fosse pego no ato, era no ato, pastor. E era para ser apedrejado tanto a mulher como o homem, tanto o homem como a mulher. Não era só para ser apedrejada só a mulher, era para ser apedrejado os dois. Aí vem o mestre, vem Jesus, e fala assim: é no tempo da graça. Você está entendendo, doido? Aí vem Jesus e diz assim: aquele que olhar a entrar com seus olhos numa mulher, esse já desejou ela no seu coração. Esse já teve relação com ela no seu coração, na sua mente. E é como se ele tivesse contraído uma noite de núpcias com ela. Está entendendo, pastora? Vocês estão entendendo, igreja? Então eu quero fazer uma pergunta aqui para a igreja. Irmãos, quando você vem tomar a ceia do Senhor, venha! Saia do seu lado da sua casa. Não permita que uma briga, uma discussão, um olhar indesejoso, um olhar que você teve para com a mulher, para com o homem, uma coisa que você proferiu, que você disse. Eu já vi, pastor, meu Deus, eu já vi tantas pessoas sendo colocadas de disciplina na igreja, porque foi ensinado de maneira errônea, errada. Ah, você mentiu? Vai tomar ceia não. Sim. Ah, você se desentendeu com sua esposa? Você não vai tomar ceia não. Ah, você pecou com seus olhos, mas não porque você queria. Foi algo assim rápido. Foi algo assim, foi repentino. Não é algo, entendendo, que eu quero, que eu premedito. Vamos lá. Aí ele diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor na noite, que Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Igreja, eu não estou dizendo, não afirmei, nem vou afirmar, e nunca afirmei. E não saia daqui tendo um entendimento daquilo que eu estou pregando de forma equivocada e errada. Eu não estou falando para você que se você vive na prática do pecado da iniquidade, você tem que participar da ceia. Não, porque não pode, não tem. Eu estou falando, entendendo, de pessoas que erram, que falha descuidadosamente, que peca sem ter intenção, de uma forma voluntária, mas sem ter premeditado, uma delícia, sem ser uma coisa proposital, foi uma falha. Agora, quando parte de mim, de uma pessoa que trata a ceia, que vê a ceia, que não tem compromisso, que não tem temor, que vive atolado no pecado,
e que não respeita, que não está nem aí para a ceia, aí, meu irmão, minha irmã, está errado. Agora, o que eu quero que você entenda, coloque no seu subconsciente, no seu intelecto, o que eu quero que você guarde é que não é o pecado que nos afasta da ceia, não. Porque se fosse assim, nenhum de nós poderíamos participar. E você quer ver uma coisa? 1 João, capítulo 1, verso 8, 9 e 10. Se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. E a verdade, a palavra de Deus não está em vós. Porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Então, quem é que não peca? Você peca no prejulgamento. Você peca na maneira de você ver as coisas. Você peca onde você põe as suas mãos. Você peca como quando você fala. Você achou, Manuela? Você achou? Você achou o texto aí? Achei que você tinha achado. Você peca. Achei para mim, pastor. 1 Epístola de João 1, 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado, fazemos o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu não estou pregando nenhuma heresia não, igreja. Ei, quem é digno de tomar a santa ceia ou a ceia do Senhor? Quem é digno? Quem digno é de tomar a santa ceia? Ah, eu não posso tomar. Ou eu posso tomar. Eu posso tomar porque eu não peco. Então você não pode tomar porque você peca. Porque eu peco, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Porém, presta atenção 9, o que ele está dizendo? Se confessardes ou confessares os seus pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel para vos perdoar os seus pecados e te lavar e te purificar de toda imundícia, de toda sujeira, de toda mágoa, de todo ódio, de toda cobiça, de toda blasfêmia, de toda heresia. Sim, Deus! Aleluia! Se fosse assim, igreja, eu não poderia tomar. Porque, irmão, Tati, eu peco todos os dias. Sim, Deus! Mas eu tenho consciência do meu pecado, do pecado que eu cometi. E eu vou lá e me agacho. Eu vou lá e me prostro. Eu vou lá e me humilho. Eu vou lá e, Pai, eu agora quero estar debaixo da tua cruz. Perdoa-me. 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 O quanto de gente que tem deixado de ceiar, que tem deixado de vir à presença da casa do Senhor, porque diz assim: eu pequei, eu adulterei, eu forniquei. Não faça isso, meu irmão. Levante a tua cabeça. Ei, bata os seus pés, sacuda a poeira dos seus pés. Vamos correr aqui. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Olha o real intuito e propósito da ceia do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes a ceia do Senhor, eu e você estamos anunciando a morte dele até que ele venha. Deixa eu correr aqui, igreja. Aí ele diz assim, porque portanto qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ah, meu irmão, vocês viram o que eu acabei de ler? Presta atenção. Oh Deus, presta atenção no que ele está dizendo. Aquele que comer e beber do
do sangue ou do corpo de Cristo indignamente, será culpado do sangue e do corpo do Senhor Jesus. Uma pergunta aqui que não quer calar. Deixe-me fazer. Mas como é comer e beber indignamente? Aqui está aonde eu queria chegar. Por que eu dei essa volta? Eu queria fazer você entender o que eu entendi há 8 anos atrás. O que é ser culpado do corpo e do sangue de Cristo? Eu já te ensinei um pouquinho a respeito, tá entendendo? Do pecado, o que faz pessoas pensar que é o pecado que o afasta. Mas não, quando o apóstolo Paulo, ele trouxe esse ensinamento para a igreja, o apóstolo Paulo estava dizendo assim: olha, vocês, quando se ajuntam, quando vocês saem da vossa casa, vocês saem com o intuito, propósito, vocês saem do vosso lar de maneira errônea e errada, se ajuntam para comer e beber. O entendimento de vocês é um entendimento errado acerca da ceia. E fazendo assim, vocês estão comendo e bebendo do corpo e do sangue de Cristo indignamente. O que eles faziam? Vamos para o contexto agora. Sabe o que eles faziam? Eles faziam o seguinte: eles se ajuntavam, irmã Denise, na igreja, no cenáculo, no templo, na sinagoga, irmã Tati, e era muita gente, muitas almas, muitas pessoas. Era soldados, era viúvas, era órfãos, homens, mulheres, era muita gente, crianças, adolescentes, jovens, e eles se ajuntavam ali. Mas aí tinha os ricos, tinha os poliglotas, tinha os acadêmicos, tinha os doutorados, tinha os letrados, tinha os fazendeiros, tinha os que tinham ouro, prata, que eles faziam dissensões, eles faziam acepções de pessoas, dos mais pobres, dos mais humildes. Eles saíam do lado da casa deles e ali preparavam uma ceia, levavam comidas e mais comidas, das melhores que você imaginar e pensar. E quando chegava lá, eles não esperavam pelos mais humildes, os mais necessitados, que tinham dificuldade de chegar na igreja, que chegavam um pouquinho mais tarde, por alguma ocasião, alguma coisa. E eles não esperavam as órfãos e viúvos, os humildes, os pobres, aqueles que não levavam uma boa ceia, não levavam como ali, que daqui a pouco nós vamos participar. A ceia era para esse intento, era para esse objetivo. E aí, o apóstolo Paulo, sabendo disso, chega a conhecimento dele isso. Houve homens e mulheres que comunicou a ele o que estava acontecendo. O apóstolo Paulo disse: olha, eu vos não louvo. A atitude que vocês estão tendo não me agrada, não agrada o Senhor. Porque quando vocês se ajuntais no templo, na igreja, na sinagoga, vocês se ajuntam simplesmente para comer e beber. Na sua casa não tem pão, não tem comida. Na casa de vocês não podem comer. Quando vocês saem nessa intenção, vocês estão vindo para um templo para desprezar a igreja do Senhor. E quando ele estava falando para desprezar a igreja do Senhor, ele estava falando de mim, ele estava falando de você, porque você e eu somos o templo. Você está fazendo acepções. Você chega, fica no seu cantinho, empurrado, picudo, com a cara feia. Você não dá as mãos, não se abraça, não cumprimenta, não ri, você não conversa, você não dá a paz do Senhor, você não se ajunta. Irmãos, a ceia do Senhor é só para isso. Nós saímos da nossa casa, vontade, nós ficamos uma semana, muitas das vezes uma semana até duas, sem ver um a cara do outro, sem ver o irmão, sem ver a irmã, sem conversar, sem dialogar, sem abraçar, sem pegar na mão, sem conversar. E aí tinha, pastor, este momento único, tinha, menino, essa oportunidade de quando tinha ceia, eles saírem, irmã Maria, dos seus lares, das suas casas, para rever os irmãos, para rever os adolescentes, as crianças, para rever
a igreja. E ali, o intuito e a intenção de Cristo era essa. A Bíblia diz, em Mateus 26, que é onde vai falar da ceia, verso 23, 24, 25 e 26, que Jesus disse: eu desejei ter este momento, ter esta hora com vocês. Jesus, irmão Doug, fez aquilo, projetou, arquitetou, programou a ceia, aquele momento, porque Jesus queria estar com os 12. Jesus queria estar com os discípulos. Jesus queria olhar no olho deles. Oh, meu Deus. Jesus queria abraçá-los, queria ouvir a voz deles. Jesus queria ter contato físico com eles. Jesus queria conversar com eles. Jesus queria rever eles. Jesus disse: eu desejei estar aqui com vocês. Se Jesus, Ele desejou estar aqui conosco. Glória! Ei, você. E nós, muitas das vezes fazemos caso. Não vou não porque estou doente. Não vou não porque aconteceu isso. Não vou não porque não quero ver a cara daquela irmã. Não vou não porque eu não converso com ela. Aí é que você tinha que vir. Porque num culto, numa festa como essa, que você vai fazer as pazes, que você vai liberar o perdão, que você vai perdoar, que você vai abraçar. Oh, meu Deus. Aí ele diz assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aleluia! Ei, eu não posso te examinar. O Senhor não me deu essa condição, essa capacidade e esse direito. Quem tem que te examinar é você mesmo. Eu não posso examinar a minha esposa. Eu convivo com ela, estou com ela todos os dias. Mas quem tem que examinar ela é ela mesma. Quem tem que me examinar sou eu. Ninguém, irmã Maria, pode dizer para você: tome a ceia. E ninguém pode falar assim: não tome a ceia. Ninguém. Quem tem que tomar a ceia é você, com a sua consciência em paz, tranquila. Você tem que vir e falar assim: ninguém vai me impedir de tomar a ceia, porque eu aprendi o real motivo de como tomar. Ninguém vai me impedir. Uma certa feita tentaram me impedir. Tentaram me impedir, eu não sei, acho que eu já comentei isso aqui com alguém. Tentaram me impedir de tomar a ceia, porque me caluniaram. Num tempo do apogeu que Deus está me usando, me levando, sabe, sobrando o meu nome, ganhando almas, fazendo a vontade, pregando em tudo que era lugar. E aí os levantes, as acusações, as perseguições vieram e tentaram acabar com o meu ministério. Mas levantaram uma calúnia mas tão grande. Logo no dia da ceia, que eu nunca faltei numa ceia. Só falto ceia se eu não puder. Se eu não puder. Se eu estiver doente, nem que seja me arrastando, eu venho. Agora, se eu não puder, se eu estiver no leito de dor, se eu estiver trabalhando, aí não dá, é impossível. E tentaram, o pastor falou: Sérgio, me disseram isso, falaram isso de você. Por conta disso, eu te peço, você não está apto a tomar ceia. Aí eu olhei para a cara do pastor assim, ele já está no seu nome de Deus, pastor, nome de Deus, pastor Geraldo. Aprendi muito com ele já partiu já. Olhei para ele e falei: seu pastor, eu te admiro, eu te amo, Cristo Jesus. Mas à luz da Bíblia, não tem homem nenhum que possa, que faça, que tenha essa condição de dizer para mim se eu posso tomar ou se eu não posso. Quem tem que me examinar é eu mesmo. Eu sei se eu estou bem com o Senhor ou se eu não estou. Ele falou assim: Sérgio, olha, o que você está falando aqui, o que falaram de você é o suficiente, pelaquilo que você está dizendo, saber que você está bem com Deus. Fique em paz. Ele disse dessa forma para mim: fique em paz. Aleluia. Amém? Então quem tem que examinar a nós, a você, é você mesmo. Deixa eu correr aqui, igreja, porque eu quero entregar aqui algo que Deus colocou no meu coração, esses versículos finais. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se eu te julgar, ou aliás, se eu me julgar a mim mesmo, eu não serei julgado de forma correta, coerente, de forma certa. Eu vou me julgar da maneira que eu quiser. Se você se julgar, você não vai julgar a você da forma que o apóstolo Paulo quer que você seja julgado, o Senhor Jesus. Aí ele diz assim, ó: mas quando somos julgados
somos repreendidos pelo Senhor para que não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Vocês viram? Ouviram? Estão vendo? Porque o apóstolo Paulo estava triste? Porque o apóstolo Paulo estava trazendo aquele ensinamento para a igreja? Porque quando eles se ajuntavam, eles estavam na casa do Senhor, eles se ajuntavam para quê? Para comer. E não esperavam os demais. Quando se ajuntais, esperais um pelos outros. E para terminar, mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quando as demais coisas ordená-los-eis, quando eu fui. Ah, meu irmão, se você entendesse esse último